Fala, torcedor! E a polêmica envolvendo o Tite e o Gabigol, hein? Teve acusações gravíssimas partindo do jogador e dando a maior polêmica no Flamengo. É um ambiente horrível. Essa relação com o Tite nunca deu certo. Fique com a gente até o final do vídeo e confira tudo o que está rolando nos bastidores sobre a polêmica saída de Gabigol. A informação de que Gabigol está saindo do Flamengo está caindo feito uma bomba na mídia. E Craque Neto comentou em seu programa ao vivo. Confira! Essa relação com o Tite nunca deu certo. Até antes, durante e depois. Porque ele não joga com o Tite. É uma relação que está desgastada desde a época ali que o Tite não convocou o jogador, né? E aí teve aquele episódio, Neto, que o Flamengo tinha ganhado a Libertadores, ele fez alguns gritos provocativos ali para o Tite. Quando o Tite chega no Flamengo, a diretoria ainda tenta uma conversa ali entre os dois. Nunca ficou muito claro como é essa relação, mas o Tite nunca priorizou o jogador. O Gabigol várias vezes foi em entrevista ali na zona mista, quando acaba a partida, para desabafar, dizer que ele ia brigar pela posição, que ele quer jogar como centroavante, e ele chegava a dizer também, Neto, que ele muitas vezes trocou de posição para poder ajudar o Pedro e que ele não iria mais fazer isso, que ele quer jogar na posição dele. O Tite sempre priorizou o Pedro, coloca o Pedro para jogar, ele que é inclusive o artilheiro ali no Campeonato Brasileiro com 5 gols, e a prioridade, o Tite vem falando em entrevista coletiva que se ele quiser jogar, ele tem que trabalhar como todos os outros para conseguir um espaço. Ele tem carteira assinada. Como é que eu faço isso? Aí o treinador não fala nada. Que, por sinal, esse treinador, ele nunca fala nada. Ele nunca se responsabiliza nem pela derrota, mas pela vitória. Ele sempre... Meu irmão, é um ambiente horrível, um ambiente onde você deixa um jogador... Sabe quantos gols o Gabigol tem nos últimos 4 anos? Mais de 130, irmão. Sabe quantos títulos ele participou? Quer dizer, por que o jogador tem que sair assim? Por que o clube tem que desvalorizar o jogador? Por que o jogador tem que desvalorizar o clube? Por que essas pessoas não pensam na instituição? Ao Corinthians, cheio de mentira, cheio de coisa que não é verdade, umas coisas que é uma coisa incrivelmente feio, ninguém se responsabiliza. Aí veio agora a renovação e transparência, carta aberta para querer julgar o que o presidente... Mas vocês fizeram 16 anos de coisa errada, de coisas horríveis, nefastas em relação ao futebol, de transações, de dinheiro mal jogado, de dinheiro jogado no lixo. Aí você tem um cara como esse aí, que pode renovar. Por que o cara dá uma proposta de... A Band, por exemplo, se a Band quiser renovar o contrato comigo e der 1 ano, eu não quero. Não quero, já tô avisando já. Se a Band quiser renovar comigo mais 4 anos, eu quero. Durante coletiva, Tite foi questionado sobre o Gabigol e gerou mais polêmica. Confira. Essa semana teve toda a situação envolvendo o Gabigol, o empresário dele, também a diretoria do clube. Inclusive o Gabigol está com 5 jogos, né, pelo Flamengo no Brasileirão. Então, como o próprio Flamengo já deixou em aberto, assim como o empresário dele, e deixou em aberto o futuro do jogador, ele pode fazer mais um jogo pelo Flamengo se ele ainda quiser se transferir e jogar por um outro clube nessa edição, né, do Brasileirão. Eu queria saber como que é o posicionamento de vocês, da comissão técnica, sobre o uso do Gabigol, se vocês pretendem continuar utilizando o Gabigol ou se ele está vetado para o restante da temporada. César respondeu essa pergunta antes de começar a mesma nossa. Está numa alçada superior, né, da diretoria. O próprio empresário do atleta se manifestou publicamente, né, que existe uma possibilidade de transferência. Então, a nossa alçada, nós trabalhamos com os atletas que estão à disposição, né? Então, a diretoria... Bruno Spindel e Luiz Marcos, Marcos podem te passar mais detalhes, mas a gente trabalha quem está disponível. Marcos Braz também deu uma baita resposta aos jornalistas ao ser questionado sobre a saída do jogador. Que já houve uma proposta direta para o jogador, ele já manifestou o desejo de sair do Flamengo. E outra, como vocês receberam... Não, perdão, como vocês receberam... Não, quem desejou... Olha só, Diga. O empresário dele deu uma entrevista dizendo que iria... Não foi eu que falei isso, foi o empresário dele que falou que iria procurar ouvir novas propostas. Mas o Gabigol não te falou nada disso? Não. Eu conversei, estou falando da minha conversa com o empresário dele. E depois que a gente ouviu isso, eu entrei em contato com o empresário dele, expus que hoje ele poderia entrar em campo. E aí ficaria numa situação difícil, por exemplo, vamos supor que ele viajasse para o jogo contra o Atlético Mineiro. Não iria poder entrar em campo, ou se fosse entrar em campo, iria atrapalhar
a vida do empresário dele, que estaria agora nesse sentido de chegar e procurar novos ares para o Gabriel. Eu juro, eu trato isso com a maior tranquilidade do mundo. É uma situação em que a gente fica chateado pelo tamanho do Gabriel, um jogador importantíssimo. Todos vocês aqui sabem o esforço que lá atrás, em 19, de convencimento a outros pares da diretoria, foi para trazer o Gabriel aqui. É uma pessoa que foi importantíssimo, um jogador em que foi decisivo em vários momentos, mas que tem mais 6 meses de contrato. A gente trata isso com naturalidade e contribuindo com o empresário dele no sentido de chegar, não deixar ele fazer o 7º jogo, para ele ver se tem alguma proposta para o Flamengo. Não tendo essa proposta do Flamengo, ele volta normalmente para cumprir o contrato dele até o final do ano. Sobre oferecer um ano de contrato, porque ele se vê numa situação de um contrato de um jogador de fim de carreira, e ele tem apenas 27 anos. Como você vê isso como clube? Acredita que esse é o tempo ideal? Tudo que o Flamengo oferece para você é o ideal? Existe chance de oferecer mais? Olha, vamos botar um pouquinho a cronologia dos fatos, né? O Flamengo, o Gabriel teve o problema em relação que ele teve as punições do Europa em abril do ano passado. Posterior a isso aí, a gente tratou de alguns assuntos em relação à renovação dele. As renovações, elas não foram para frente, como eu falo, não foram para frente, não foram assinadas. E tiveram vários assuntos, vários pontos, como você acabou de pontuar aí, e isso aí nos botou em alerta em alguns sentidos, mas nada tem a ver com esta última proposta. Essa última proposta, na minha cabeça, foi exatamente para tentar equacionar uma maneira melhor. A gente entende a posição do staff, a posição do empresário, dizendo que não é uma proposta ideal. Eu acho que pelo menos o empresário passou para a imprensa que foi uma proposta assim que não foi honrosa. A gente não entende dessa maneira. A gente entende que foi uma proposta para tentar equacionar uma questão que a gente tem de um atleta importante na envergadura do tamanho dele, mas a gente tem que respeitar a posição do staff. A partir do momento que eles chegaram e também se posicionaram que agora, a curto prazo, iriam procurar novos ares, a gente está contribuindo com o empresário deles de não deixar completar o 7º jogo para que eles possam exercer o trabalho dedinho no mercado e tentar ajustar alguma proposta para o Flamengo. O que eu posso te falar de antemão é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Senão, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem que ir. E você, torcedor? O que acha de toda essa polêmica envolvendo o Gabigol? Acha que o Flamengo errou com o jogador? Comente aí!